Olá, seja muito bem-vindo a Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann, estamos aqui diretamente do Itaú BBA 70.3 Aracaju, o último do ano, e eu estou aqui com o João, presidente do Instituto Arjon, para conversar com a gente como foi esse ano, né? Obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo carinho, Bruna. É sempre muito bom estar com você, né? Te agradecer também de antemão por todo o carinho que você tem com o projeto, com o Instituto Arjon, conosco. Então, muito obrigado e vamos contar um pouquinho aí sobre tudo o que aconteceu esse ano. Não, é bastante coisa, né? Sim. Comece se apresentando, então, para a galera que não te conhece ainda, quem é o João? Então, meu nome é João Guilherme Porto, eu sou presidente do Instituto Arjon, né? Como você colocou. Já era um praticante de triatlon amador, já há algum tempo, desde 2022, fazendo provas de 70.3. E o Instituto Arjon é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo transformar vidas, unir pessoas e organizações, através de 3 pilares: educação e cultura, saúde e bem-estar e natureza, em um território específico que é o Distrito do Maracujá, um distrito do município de Ouro Preto, né, um município histórico aí, lá em Minas Gerais. Mas a gente entende o esporte como uma grande ferramenta de transformação. E por termos um centro de treinamento voltado para o triatlon, a gente entendeu, né, que poderia apoiar aí o Ironman, e aí a gente vai contar um pouquinho ao longo desse episódio de como que foi esse ano de 2025 com toda essa história. É muito legal. E o Instituto, né, sim, é um lugar que você chega e muda, né? Parece que a energia é outra lá. E é muito, assim, impactante o que vocês fizeram lá, assim, tudo, desde o ponto de ônibus, né, academia da terceira idade, escola, o quanto vocês movimentam esses 3 pilares e conseguem mudar realmente a comunidade, assim, né? Isso, as pessoas nos perguntam muito, por que aquela região? Então vamos lá. A gente tem um mantenedor do Instituto, né, o João Paulo, e ele começou sua atividade empresarial, atividade econômica lá na região. Ele é da região, ele é do município de Itabirito, ali ao lado do distrito do Maracujá. E a mineração, que transformou a vida do João Paulo, ele entende que ele tinha que devolver de alguma forma para a comunidade. Inclusive mostrar que existe uma forma diferente de minerar daquilo que a gente está acostumado a ver. Então lá nós temos uma comunidade numa região que tem um impacto sim da mineração, mas que eles não querem que a gente saia dali, porque a população está cuidada, os impactos estão reduzidos e a gente realmente entendeu que a gente conseguiria transformar a vida daquelas pessoas ali. Então é bem gostoso, tem uma energia muito boa. Todo mundo que vai lá realmente fala, João, dá vontade de não sair, dá vontade de ficar aqui, e é muito bom quando essa energia é canalizada também para o esporte, que é um pouco do que a gente tem feito lá. Exato. E aí aqui no Ironman, a gente sabe que o cenário, né, do ano passado estava caótico, digamos assim, né? Acho que o que mais preocupava os atletas era não ter um calendário, não conseguir fazer um calendário de prova, então ficava à mercê de uma empresa que organizava uma prova, colocar ou não premiação para profissional. E isso é muito difícil, porque você não consegue fazer um planejamento, você não consegue, né, entender como vai funcionar o ano. Tinha que ficar viajando para fazer as provas de Ironman, porque não tinha, né, 70.3 no Brasil. E a gente já viu em Brasília, assim, eu vou dar a minha visão, que a energia mudou, né? Todo mundo ali, atletas fortes estreando na distância, atletas que estavam no standard mudando, experimentando uma distância mais longa, atletas de fora, né? A gente teve a oportunidade de conversar com argentinos e todos eles falaram, assim, o Arjon, com essa iniciativa, né? A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, Unlimited participou, Vinhal, né? Mas trouxe uma esperança para os atletas e hoje eles entenderam isso. Esse ano experimentaram e todos que vieram aqui já estão super felizes pensando no ano que vem já. Então, isso é muito legal. Vamos lá. O 70.3, né, o meio Iron, acho que no Brasil, ele sempre foi uma prova muito organizada, uma prova que para os amadores é sempre um show, é um espetáculo, né? É muito bom fazer. O nível de organização que a Unlimited traz para essas provas é uma coisa que é referência no mundo.
E a gente tem muito orgulho disso. E nós percebemos essa oportunidade. Olha, nós temos um evento que é muito bom, nós temos o atleta profissional, que na nossa visão é muito importante, né, porque ele impacta ainda mais vidas e é uma pessoa que dedica a sua vida àquela determinada atividade. Então, por que não tentar costurar para que esse evento, que já é incrível, tenha a participação dos atletas profissionais? Essa foi a aposta. E para quê, João? Vocês estão vendendo algum produto, ganhando? Não, porque a gente entende que através desse exemplo do atleta profissional, desse exemplo da prova bem organizada, a gente está realmente transformando vidas, né? Quantas pessoas mudam a vida em função de ter se inscrito, por exemplo, no meio Iron? E não muda só a vida dela, né? Muda da família, muda de quem está ao redor, muda nas relações de trabalho. Então a gente acreditou nisso e já avançando um pouco na pergunta, Bruna, né? Aqui no caso na resposta, esse ano de 2025 foi o início para a gente com aquele friozinho na barriga, né? Será que vai dar certo? Será que os atletas profissionais vão efetivamente comprar essa ideia? E deu muito certo. Realmente Brasília, a gente já conseguiu observar que seria um ano diferente. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com alguns atletas profissionais aqui. A gente está até combinando de fazer agora, no final do ano, uma reunião para a gente avaliar, para a gente entender o que pode melhorar. Vou te chamar para participar com a gente dessa reunião, né? Acho que você tem uma representatividade muito grande. Porque realmente para eles houve uma transformação incrível. E foi interessante o que um me falou, que a percepção deles é que mudou o triatlon na América do Sul. Que em todos os países as pessoas querem vir, estão felizes, então, né, chilenos, argentinos, todos tendo paraguaios, todos tendo uma oportunidade, e a gente está muito feliz, mais uma vez, por entender que o esporte é uma ferramenta de transformação social fundamental e por entender que o atleta profissional é um agente dessa ferramenta fundamental. Então, acho que o triatlon, né, o atletismo, são alguns esportes que o amador larga junto com o profissional. E são poucos esportes que a gente tem essa oportunidade, né? Às vezes você está ali largando com um cara que é campeão do mundo. E isso é muito legal, isso é um exemplo muito grande e, pela nossa análise, deu muito certo. A gente vai fazer alguns ajustes para melhorar ainda mais e com aquela preocupação, que não fique só nos 4 anos que estão garantidos, né? Que outras empresas, que outras associações percebam o quanto esse movimento foi legal, o quanto esse movimento trouxe de repercussão para que a gente continue investindo e possa realmente utilizar o triatlon, especificamente as provas do Ironman no Brasil, organizadas tão bem pela Unlimited, como essa ferramenta de transformação. Eu acho que bom que vocês têm essa visão, porque a gente que está aqui, assim, fica muito empolgado em ver cada vez que eles vêm e faz questão de dar essa visibilidade também, porque é muito importante para o atleta. A gente entende que é um movimento que, quanto mais o amador estiver perto do profissional, mais o ecossistema gira. É isso. E a gente viu esse ano as inscrições acabando, né? Assim, é surreal, né? Assim, são minutos. Minutos. É uma prova antes da prova, consegui fazer a inscrição. E o ano passado, eu lembro que no Ironman, um mês antes da prova, ainda tinha inscrição. Então, eu queria também entender sua opinião sobre isso. Se você acha que tem relação com esse movimento, claro, né? Toda essa movimentação dos profissionais, se você acha que tem essa relação mesmo. Claro, na minha visão, tem total relação. A gente vive um momento muito interessante do mundo para essa questão da saúde, do bem-estar. O mundo está caminhando para isso, né? A geração que está aí, ela é uma geração que tem trocado as baladas pela corrida. O triatlon, ele é um esporte, né, uma modalidade, acho que muito bem posicionada como ferramenta a partir do momento que você tem que ter uma dedicação, uma disciplina, aquela coisa de persistir, de trabalhar ali, né? Vamos dar um exemplo aqui, a prova amanhã é um grande desafio, está muito quente, então você tem N coisas que você controla com treino, a temperatura você não controla. Então, para quem não nada bem, poder ou não usar roupa de borracha é um desafio. Então, acho que aliado a esse momento em que a saúde e o bem-estar está em alta, com o triatlon bem posicionado, né, como
uma modalidade esportiva que executivos, que pessoas bem-sucedidas praticam, que traz essa caixa de ferramentas grandes aí para o dia a dia, e com esse incentivo que a gente deu ao atleta profissional, a gente teve o combo certo no momento correto. E é perceptível isso para a gente, e aí acho que fica um incentivo, mais uma vez, para que outras marcas invistam em esporte, o reconhecimento nacional que a gente tem hoje. É óbvio que nesse meio, né, do triatlon, no meio da corrida de rua, é uma coisa assim, a gente não esperava um reconhecimento tão grande, né, um retorno tão grande no espaço curto, né? Foi o primeiro ano de um projeto de 4 anos. Era isso que eu ia perguntar, como que foi esse retorno? Porque assim, com certeza tem muita gente querendo estar perto, querendo, né, fazer coisas com o Instituto Arjon. Sim. E até é difícil mensurar para a gente que está de fora. Aqui a gente imagina, isso. Mas né, você que... é muito interessante. Eu acho que tem dois pontos interessantes. Primeiro, foi o de quebrar nas pessoas uma desconfiança. Hoje teve um atleta profissional que falou comigo: ô João, no início a gente ficou assim, pô, o que é isso e tal? Será que vai premiar? E hoje não. Hoje a gente quer estar perto, a gente quer estar próximo. E o segundo é isso, como a gente trouxe uma premiação significativa, porque a gente entendia, o projeto não pode ser só um ano. Então foi um esforço que foi feito. Como a gente é muito aberto, a gente recebe no nosso centro de treinamento, né, a utilização do espaço lá é gratuita, hoje a gente recebe, Bruna, é interessantíssimo, pedidos do país inteiro e para tudo que vocês imaginarem. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa filtrar. A gente fala muito mais não do que sim, porque a gente não dá conta, né? Se a gente for fazer tudo o que a gente quer, a gente não dá conta. E para que não crie uma situação de antipatia nas pessoas, porque elas vêm com muita expectativa. Então, por exemplo, na própria Expo, eu ando, toda hora alguém me chama, quer pedir um patrocínio, quer alguma coisa, e a gente não consegue atender todo mundo, e a gente entende que o projeto é esse, que a gente está nele, e na medida do possível a gente vai ajudando outras pessoas. Então é um grande desafio, mas a repercussão foi realmente incrível. E aí só tem uma coisa interessante, o João Paulo lá atrás, quando pensou em criar o Instituto, ele reservou uma parte do patrimônio dele e falou: olha, isso aqui tem que durar 10 anos, 20 anos para a gente cuidar dessa comunidade. E a gente descobriu que no ritmo que a gente estava, ia acabar muito rápido. E é muito interessante, nós somos um instituto que hoje a gente já licenciou uma atividade mineradora de novo, inclusive lá na região do Maracujá, e que 50%, até 50% do resultado desse projeto lá, ele é reinvestido no instituto. Então a gente comenta que nós não somos uma mineradora que tem um instituto, nós somos um instituto que agora licenciamos uma mineradora para a gente conseguir cada vez mais cuidar de mais pessoas, dar visibilidade para aquele território e para o que a gente está fazendo, e apoiando aí o esporte, porque é a ferramenta que caminha com a gente para transformar a vida das pessoas. Não, que bom que vocês escolheram o triatlo, né? Sim. A gente só tem a agradecer. Eu acho que esse exemplo é fundamental, porque essa visão que você traz incentiva outras empresas. Porque, assim, é difícil a gente falar isso. Você que tem que contar essa história e para trazer mais, né? E acho que isso é um grande aprendizado que a gente deixa, assim, invista no esporte, o mundo quer isso hoje, e invista em algo que leve experiências para as pessoas. A gente vive hoje um mundo em que a gente é impactado por informação o tempo todo. Né? A gente está rodando lá a tela do Instagram, a gente está andando de carro e vendo outdoor, o impacto visual é muito grande. Se você não cria uma conexão, isso na minha visão, sua marca não aparece. Então a gente tem que criar experiência. Eu defendo um mundo de experiência, eu tenho falado muito sobre isso, e as marcas utilizarem o esporte como local de experiência, eu acho que é fundamental, e sou favorável que as pessoas invistam cada vez mais no esporte, porque é onde as pessoas, esporte, viagem, ar livre, saúde, bem-estar, é onde as pessoas vão encontrar as maiores experiências e, consequentemente, as maiores conexões com as marcas. E foi onde tudo surgiu, né?
nessas conexões de experiência, vocês experimentando, pedalando, A gente treinando. se conheceu, inclusive assim, né? O grupo hoje nosso, a gente se conheceu através de treino específico para uma maratona que coincidiu de ser no mesmo dia, cada um num país diferente, com a mesma assessoria treinando, e é isso. O esporte tem uma capacidade de unir as pessoas, de movimentar o ambiente, e mais uma vez, fica o convite aí para as marcas incentivarem, apoiarem o esporte, que a experiência de retorno é muito interessante, é muito legal mesmo. Não, muito legal. É um papo rápido só para a gente ter esse fechamento que eu acho muito importante. Acho que a gente tem que cada vez mais incentivar, mostrar o trabalho de vocês, mostrar o Instituto, que é incrível, que né, é um lugar que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem muito para crescer. E é isso, o projeto, Bruna, ele é como uma prova de longa distância, né? Ele está planejado, mas à medida que ele vai acontecendo, a gente volta no planejamento, entende, faz os ajustes necessários, e é isso. Eu acho que a gente teve um primeiro ano muito bom, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, mas eu trago pessoalmente a expectativa de que ainda vai ser muito melhor. E muito melhor não só na questão de retorno, né? Mais uma vez, a gente não tem um produto ou um serviço para vender, então não estou falando de retorno financeiro, mas de própria visibilidade para o Instituto, mas de exemplo para várias pessoas e para os atletas profissionais, né? Acho que a conversa com eles é muito nesse sentido, do que a gente pode fazer para que eles comprem ainda mais essa ideia e para que eles se beneficiem não só do valor que está lá disponível para premiação, mas que eles se beneficiem através do espaço para treinamento, que eles se beneficiem através da nossa relação para aprender o que eles precisam fazer profissionalmente, lembrando que a vida de atleta profissional, você é um exemplo disso, né? Ela é profissionalmente curta. E aí tem que aprender a apresentar um podcast, a ser comentarista num programa, a dar palestra, a se vender, né, a vender a sua história para as marcas. E isso não é fácil e é o que a gente quer cada vez ajudar mais para que os atletas tenham orgulho aí de estar com a nossa borboleta. A gente falou que um objetivo é que ano que vem os atletas profissionais corram mais com a nossa marca, que eles tenham orgulho. Sim. Eles já têm, mas que eles aprendam a utilizar isso melhor como uma forma de treinamento para aquilo que eles vão encontrar quando acabar a carreira de atleta profissional. Porque às vezes a gente, como atleta, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas você tem a visão ali de que eu tô, né, onde eu vou agora, ganhar né? agora, né? O que eu vou ganhar agora? E aí, exatamente o que você falou, assim, tem que dar essas ferramentas, porque lá na frente, uma hora isso vai acabar. E lá aí, na frente é muito perto, né? É muito perto. De repente, você tem um ano ruim, você tem uma lesão, você tem um acidente, você tem, né, milhares de coisas que podem acontecer, você tem que saber o que você vai fazer. E aí, realmente, assim, é bem importante dar esse treinamento. A gente tenta fazer isso, principalmente com os que estão começando, quem está iniciando no esporte, está começando a buscar, vai buscar essa carreira, legal. Então você precisa entender, você precisa ter um plano, você precisa ver o quanto vai durar, o quanto você vai gastar com isso, o quanto você pode ganhar e para lá na frente você utilizar toda essa experiência. Então, acho que pensar nisso é fundamental, colocar isso na cabeça. Hoje eu acho que muitos já começaram a se preocupar. Sim. Antigamente, quando começaram as mídias, era uma... Não, eu não vou fazer, porque eu não sei o quê. Eu não sou blogueira, eu sou atleta, né? Mas hoje todos têm essa visão. Sim. Muitos precisam de ajuda, porque não sabem como fazer. Por onde começar, então, acho né? que esse seria um passo bem interessante de fazer com eles também. E porque também tem... É isso que eu falei, tem muitos jovens que começando no esporte, mas tem muitos atletas que também, devido a essa iniciativa, estão se arriscando no profissional. Sim. E isso é um movimento normal também, hoje eu estava muito conversando válido. com um atleta que foi atleta profissional, né? Disputou aí mundial em uma modalidade das 3 do triatlon, que esse ano disputou como amador e que ano que vem, tudo indica, vai virar a chavinha para o profissional. E assim, uma pessoa que traz um tanto de trauma da vida de atleta profissional, que não é uma vida fácil, né? De pessoa ter que se abdicar de algumas coisas, mas tá vendo um movimento tão gostoso que ele falou, opa, peraí,
Vou voltar lá profissional, agora no triatlon, né, de longa distância. E é isso. Acho que a gente tem que... O Instituto ele não está aqui só para premiar o vencedor da prova. Ele está aqui para utilizar as provas da One Limit, que é uma grande parceira nossa, como uma ferramenta de transformação social. Seja do atleta amador, seja do atleta profissional, de todo esse ecossistema que está envolvido. E a gente entende que o caminho está legal, que o primeiro ano deixou a gente muito animado para os próximos. Excelente. Eu quero, ano que vem, você tem que voltar aqui e falar que foi melhor, igual a gente está prevendo. Vamos lá, então ano que vem a etapa de Aracaju é a última, a gente vai estar aqui. Show. E nós vamos combinar, fazer uma prova ainda ano que vem. Isso é verdade. Transmissão ao vivo em tempo real. Isso aí, vamos escolher a prova. Só não pode ser no Brasil, senão eu vou ficar sem comentarista. Vamos falar dos patrocinadores. Temos a Kingston que está com a gente aqui no Estema e também em todas as transmissões, armazenando tudo que a gente produz. Então a gente precisa ter um armazenamento de qualidade e contamos com a Kingston para isso. Se você quiser adquirir qualquer produto da Kingston com o cupom de desconto do Estema, clica aqui nesse QR Code, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e você pode escolher o produto que se encaixa melhor com a sua necessidade. A Cupá também está com a gente, vestindo todo mundo do Estema. Você pode fazer seu macaquinho personalizado, a camiseta da sua assessoria e também dar uma olhada nos outros produtos que tem lá, que vale muito a pena. Eu sou fã da bermuda de corrida, não uso outra, tem um monte de bolso, não aperta, é muito boa. Então, se você quer comprar sua roupa para treinar, para correr, confortável e eficiente, vai lá também, aproveita nosso QR Code, aproveita nosso desconto e vai lá no site da Cupá e compra o que você precisa. Temos a Centauro também e cupom de 15% do Estema. É só clicar aqui, você vai ser direcionado para o site da Centauro, onde você vai encontrar também tudo o que você precisa para fazer seu esporte. A Cashme está com a gente também, é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code. A 4 está com a gente também e se você é cliente da 4, você tem desconto no seguro da Omint. É isso mesmo. Então, se você está aqui, se você pretende viajar, se você tem uma bike, precisa ter seguro. Então, para você ter um seguro de bike e seguro viagem, se você for cliente da 4, você tem um desconto no seguro da Omint. Clica aqui e confere. Obrigada, Verdade. João. Eu que agradeço pelo carinho, né? O carinho que você tem comigo, que você tem com o Instituto Arjon. Você acredita, conheceu o nosso centro de treinamento, acredita, tá apostando nele aí com atletas mais novos, né? E obrigado por sempre abrir esse espaço para que as pessoas conheçam o Instituto Arjon. Fica o convite para que as pessoas entrem lá no nosso Instagram, no nosso site, é sempre Instituto Arjon, no YouTube, para conhecer o que a gente está fazendo e para entrar nesse movimento de transformação com a gente através do esporte. E conhecer lá também, porque tem sempre evento aberto a todo mundo, né? Assim, fica lá de final de semana. Legal falar isso. O nosso CTA, que é o Centro de Treinamento Arjon, que fica lá no distrito do Maracujá, ele é um centro de treinamento para o triatlon, que oferece uma lagoa com uma raia, né, uma volta de 300 metros para quem está iniciando no Águas Abertas. Era tudo que eu queria ter tido lá a primeira vez que eu entrei lá na Lagoa dos Ingleses, no Alphaville, entrei e saí na mesma hora. Acho que quase 70% dos triatletas amadores trazem um trauma das experiências de águas abertas, né? A gente tem uma rodovia que no final de semana, ela além de estar muito bem pavimentada, sinalizada, os motoristas profissionais que rodam ali sabem do movimento de atletas que tem ali, então que possibilita o treinamento de ciclismo. A gente tem uma pista de mountain bike, a gente tem umas outras coisas lá também para o pessoal das bikes, e a gente tem um espaço muito legal para correr, e o CTA é uma coisa muito legal do Instituto Arjon. Se você for lá hoje e for lá daqui a 3 meses, sempre muda. E graças a Deus essas mudanças têm sido sempre para melhor. Então sempre tem uma obra nova, sempre tem uma coisa acontecendo. E é um espaço muito legal para as pessoas irem, às vezes tem várias pousadas na região, tem a cidade de Ouro Preto para conhecer. Para as pessoas, tem uma gastronomia riquíssima. Às vezes ela é um pouco incompatível com o treino.
Se você for para lá para comer, tem que treinar, porque senão a conta não fecha. E é isso, as pessoas têm que utilizar, porque é gratuito, e tem poucos lugares no mundo que as pessoas têm um lugar assim, gratuito, sem nenhuma pegadinha no final. Exato. Para treinar, para conviver num clima muito gostoso. Muito Você legal. comentou no início da nossa conversa. E também tem espaço para ficar com a família ali, então quem quer ficar ali, vai treinar, leva a família, passa um final de semana. Teve gente que já veio me perguntar, ai, Bruna, como que faz? Onde que fica? Daí eu falei, tem pousada, você pode ir com a família, fica ali, você fica treinando, a família fica ali brincando, tem um espaço, uma rede, né, um riozinho no fundo. E quem tiver alguma dúvida, no nosso site tem um e-mail lá de contato, tem uma área de Fale Conosco. No nosso Instagram, se mandar mensagem, a gente responde também, para tirar essas dúvidas e para ir lá conhecer. E cada vez tem mais gente lá, porque tem que ir conhecer. Tem que conhecer, tem que usar. Legal. Muito obrigada. Obrigado você pelo carinho e a gente se encontra. Beleza. Esse foi mais um Sistema Performance. Valeu!